Torcedor do Vasco, hoje, dia de decisão, jogo mais importante do Vasco da Gama no ano. A gente vai falar muito aí sobre esta partida que acontecerá às 19 horas entre Vasco da Gama e Operário. Vamos falar aqui sobre a 33ª rodada. Ontem tivemos aí 3 jogos e iremos abordar aqui também a situação aí interna do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Conselheiros podendo pedir aí a carta de renúncia do Jorge Salgado na reunião do Conselho Deliberativo do dia 10 de outubro e martelo batido aí com relação à situação da CPI. A CPI da SAF do Vasco será instaurada aí na Alerj. Então nos acompanhe até o final, que a gente tem muita coisa para poder passar para você, torcedor cruzmaltino. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Bom, meus amigos, 33ª rodada começou ontem, 2 resultados aí. Um resultado foi muito bom para o Vasco da Gama, que foi o tropeço do Londrina diante do Guarani, porém o Sampaio Corrêa venceu a equipe da Ponte Preta por 2-1 e o Sampaio encostou no Vasco da Gama apenas 1 ponto de diferença. E é o seguinte, meus amigos, hoje o Vasco da Gama entra em campo diante do Operário. E, amigos, situações aí opostas. O Operário está na 18ª colocação com 32 pontos, precisa desesperadamente da vitória. O Vasco está ali na 4ª colocação com 49 pontos e precisa aí de pelo menos 10 pontos para garantir o acesso. O momento do Operário é tão ruim nessa Série B, que para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 jogos aí do Operário, o Operário só conseguiu uma vitória, que foi no clássico aí contra a equipe do Londrina. Então, meus amigos, é o seguinte, se o Vasco da Gama não vencer hoje, não vence mais. O Vasco tem que vencer, porque Sport, Ituano, o próprio Criciúma está chegando ali, além do próprio Sampaio Corrêa. Gente, a última vitória do Vasco da Gama fora de casa aconteceu no dia 7 de julho, quando o Vasco venceu a equipe do Criciúma. O Vasco até aqui venceu o Criciúma, Náutico e o Londrina fora de casa. De lá para cá, desde quando a SAF assumiu aí, o Vasco não conseguiu mais vencer distante aí de São Januário. Então, hoje é o momento aí propício para uma virada aí, para uma reviravolta. Time do Vasco da Gama com algumas mudanças. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa, Anderson Conceição e Edmar. Edmar joga no lugar do Paulo Vitor, né, que sentiu a coxa. Zé Gabriel foi o escolhido para substituir o Pitbull e o Lara. Andrei, Nenê, Figueiredo atuando como titular. Egnaldo, Raniel ou Marlon Gomes. A tendência é que o Marlon Gomes jogue e que o Egnaldo seja o camisa 9. Bem, meus amigos, com relação à arbitragem, preocupa muito o torcedor do Vasco, até porque hoje vai ser o Leandro Pedro Voaden, um cara que tem prejudicado o Vasco da Gama aí nos últimos jogos, que foi o árbitro da partida. E o VAR também, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Então, hoje é contra tudo e contra todos. Contra o time do Operário, contra a torcida adversária, campo ruim e arbitragem. Bom, meus amigos, agora as notícias fora de campo.
A gente tomou conhecimento que dia 10 vai acontecer uma reunião no Conselho Deliberativo. Os conselheiros aí estão totalmente insatisfeitos com o trabalho aí do Jorge Salgado / Osório. É a pior administração da história do Vasco da Gama e alguns conselheiros vão pedir aí a carta de renúncia do Jorge Salgado nessa reunião. Não sabemos se isso vai ser colocado para frente ou não, no sentido do Jorge Salgado assiná-la, mas é o seguinte, tá? O pessoal está descontente, o Jorge Salgado está cada dia aí mais afastado do clube e a gente pode ter novidades. E por falar em novidades, né, para desespero de alguns jornalistas aí, certo, que são contra a transparência, que são contra aí a legalidade, o processo legal, a moralidade, será instaurada a CPI da SAF aí na Alerj, tá? O deputado Fábio Silva, que conseguiu a reeleição, colocará essa situação para frente. A gente tomou conhecimento disso na parte da manhã. Então, é oficial aí. Estavam esperando aí o desfecho aí das eleições. Alguns deputados aí que se propuseram contra a essa abertura de sindicância aí da Alerj com relação à CPI, que se posicionaram contra, como foi o Chiquinho da Mangueira, não conseguiram se reeleger, e o Fábio Silva vai para cima para poder ter acesso aí à situação desses contratos aí, que são 8 contratos que o Vasco assinou com a 777 Parques. Algumas ações estão aí na justiça, poder judiciário, como sempre, muito lento, e existe um inquérito aí junto à Polícia Civil para que tudo seja muito bem esclarecido. Então a gente vai ter aí um final de ano aí que promete no Vasco da Gama. Laureano, você está trazendo essas notícias em dia de jogo do Vasco, você está querendo tumultuar. O ambiente já está tumultuado. Quem tumultuou o ambiente foram esses golpistas que não tiveram nenhum planejamento, que sacaneiam o Vasco todo dia. Esse grupo norte-americano que prometeu. Josh Wand era o Tigrão antes da compra e virou uma tchutchuca, né? Agora nos momentos aí pós-venda. E é aquilo, o Vasco abandonado. O americano lá torcendo pro Genoa na Itália e a gente aqui desse jeito aqui, né? Na mão do Paulo Brax, na mão aí do Carlos Brasil, né? E do Luiz Melo, tocando futebol do Vasco. Então, tá complicado, pessoal. Então, a gente divide aí com vocês, a título de conhecimento, algumas coisas que a gente tomaram conhecimento. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu.